Quando voltei ao quarto andar do cercado, o boato sobre minha não expulsão e minha aceitação no arcano já se espalhara, precedendo minha chegada. Fui recebido com alguns aplausos de meus companheiros de beliche. Amy não era muito querido. Alguns de meus colegas me deram parabéns, assombrados, enquanto Basil fez questão de se aproximar para apertar minha mão. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 15º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Um Curativo ou Uma Cerveja, a gente vai comentar os capítulos 40 e 41 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Júlia Neves. E aí, gente, tudo bem? O Bruno Amorim. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. E o Eric Alves. E aí pessoal, tudo bem com vocês? A Rayane não pôde estar com a gente hoje, mas ela deve retornar já nos nossos próximos episódios. E como vocês muito provavelmente já sabem, pelo episódio anterior, nós temos também a Larissa, que agora é a nossa editora, que já trabalhou no episódio anterior e agora é quem editou esse aqui também. No episódio de hoje, então, que é um episódio de 2 capítulos relativamente curtos, eu acho que a gente não vai ficar... Não estender muito, né? Não tem muita coisa. Eu, por exemplo, não marquei nada pra spoiler. Se vocês marcaram, vai ser uma sessão curta, Mas enfim, a gente vai descobrir como é que o Kvof ganha a alcunha de Sem Sangue, que ele menciona lá no capítulo 8, se eu não me engano. É lá no comecinho. Capítulo 7, perdão, do Nome do Vento, né, que a gente discutiu aqui no nosso episódio 2, né, ele diz que ele é conhecido como Sem Sangue e tal, a gente vai investigar um pouquinho mais essa história hoje. Bom, vamos começar então com o capítulo 40. Esse capítulo se chama No Chifre, e ele tem basicamente 3 cenas. Ele começa então com o que vou fazer uma pequena descrição, né, do que aconteceu logo depois que a aula na qual ele botou fogo no Harry acabou. Apenas um chamuscadinho na perna, deu aquela queimadinha na perna. De acordo com Amy, foi a perna inteira, né? Pois é. Exagerado. Tipo, mais o ego do que ele mesmo, né? Uhum. Eu fico pensando, será que ninguém pediu pra ver, sabe? Pois é, né? Era ser uma forma tão simples de demonstrar, sabe? Se ele queimou realmente a perna, não. Ninguém teve curiosidade. Eu teria, tipo, eu acho que eu seria meio cara de pau e falar, então mostra aí, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mostra aí, então. Ele já não é muito respeitado pelos colegas, né? Alguém podia ter dito isso. Não, e tipo assim, existe toda uma ala médica na universidade, né? Então, tipo... Por que ele não foi lá, né? Por que ele não foi? Realmente queimou, cara? Pô, deixa eu ver aqui, vamos lá pra ala médica, vamos ajeitar isso, tal, não sei o quê. Não, tá, ok, queimou. Tá ok, mas não tá ok porque ele quase queimou minha perna inteira. Então... Mas eu acho que também, a gente não sabe exatamente como o Remy se tornou mestre, né? Uhum. Mas a posição dele de mestre dá essa segurança, assim, do tipo, tá, o Elodin provavelmente não se importa em falar o que tiver que falar pra ele, mas... Nossa, o que me deixou com uma pergunta, mas que é tipo, é um super spoiler do final do outro livro, não vou fazer agora. Quando a gente chega lá, eu pergunto, mas é uma coisa que me deixou pensando. Brotou agora ou você já tinha pensado Não, nisso? brotou agora com eu me perguntando como é que o Remy virou mestre, e daí eu tô me perguntando como é que uma coisa no final do outro livro acontece também, se, tipo, ninguém gosta dele. Ok. Entendeu, né? Já captei. Mas tá, vamos seguir aqui então, sem spoilers. O capítulo começa de verdade logo depois daquela marcação ali, porque eu honestamente não tinha nada pra falar desses primeiros 2 parágrafos aqui. Ele começa numa cena então que o Kvof tá jantando no rancho. Sim. Isso foi uma coisa que me deixou meio instigado, porque quando eu comecei a primeira releitura pra preparar esse episódio, o nome do lugar onde o Kvof janta é Mess. E pra mim, Mess sempre foi tipo bagunça. Uhum. Sim. E a tradução era no rancho. E aí eu fiquei bem confuso, mas eu fui pesquisar e mess também é o termo pra refeitório de soldado, assim. Olha. E aqui no Brasil ele é conhecido como rancho mesmo. Exatamente. Então foi uma tradução meio literal, mas que eu fiquei confusíssimo. E é um negócio um pouco engraçado, porque a maioria das pessoas a gente vê rancho, a gente pensa muito em um rancho tipo assim de fazenda, né? Eu pensei em coisa de fazenda, total, assim. Eu penso na roça já. Eu pensei na roçona mesmo. E não, é só um refeitório normal. Uhum. Eu não sei se aí onde vocês moram todos tem a expressão fazer o rancho. Não. Eu já ouvi essa expressão, mas eu não sei, a gente não usa aqui não. Aqui no
sul é tipo quando tu vai no supermercado uma vez no mês, por exemplo, e daí tu compra tudo que precisa. Fazer a compra do mês, né? É, a gente chama aqui de fazer o rancho. Interessante. É, aqui a gente não usa não, mas eu já tinha... Eu conhecia, assim, mas não... Rancho aqui é só roça mesmo. Pô, aqui também, né? Enfim, essa cena começa com o Kvof, o Simon, o Sovoy e o Manet jantando. Eu acho que o Will não tá aqui, né? Não. Então são eles 4. Tem esse pequeno conflito entre o Kvof e o Sovoy e o Simon, porque eles dois estão reclamando da qualidade da carne, e o Kvof não tá absolutamente nem aí pra qualidade da carne, ele tá feliz que tem carne. Tá feliz que tá comendo. Alguns, muitos anos sem comer causam esses efeitos na criança. Sem comer direito, né? O Sovoy a gente sabe que é um super nobre modegano, enquanto o Simon é pequena nobreza, né? Sim. E eles são os dois que reclamam. Eu fiquei me perguntando um pouco sobre o Manet, porque ele não fala nada sobre a carne, ele fica quietinho também na dele. E a gente também não sabe qual é a origem dele. A gente não sabe muito. A gente não sabe nada, eu diria, sobre ele. Mas ele não deve ter sido de uma base mais embaixo, né? Não deve ter sido. Tem nobreza nele. Não a gente saberia. Talvez. Ou talvez isso tudo esteja sendo guardado propositalmente. Já pensou que é ele o que volta vai matar? Pois é, né? Ia ser uma reviravolta e tanto. Ninguém esperaria. Agora a gente falou brincando, mas assim, o fato da gente não saber nada sobre o passado dele, e ele é um personagem bem constante, não é como se fosse um figurante, assim. Ele não é o Basil, por exemplo. Sim. É interessante. Ele é secundário, mas ele tem algum passado, assim, um background. Né? E ele ficar o tempo todo na universidade também, né? Pois é. É estranho. Então, enfim, tem esse espaço, né, pra caso a gente venha saber mais coisas sobre ele. Bom, eles estão conversando então sobre o que o Kvof fez, e a situação tá meio complicada, porque tá todo mundo dizendo, nossa, tu fez uma coisa muito perigosa, no sentido de que vai ter uma represália por parte da universidade, que ele pode ser expulso, ou que ele pode ter que pagar penas, né? E o Kvof disse, tipo, eu não fiz nada demais. Ele até disse, esquentei um pouquinho o pé dele, em contraponto ao que o Remy vai dizer depois, né? Sim. Mas aí o Manet aponta que qualquer simpatia que cause danos se enquadra na categoria de infrações. Sim. Eu só acho legal que nesse diálogo, até que quando ele vai falando as infrações dele, que ele dá a vez pra ele falar, ele fala que quase ninguém nunca fala nada quando é acusado e tal, e que aí ele decide falar. Acho que me lembra muito a dedicatória do Ben no livro dele, sobre ele usar a inteligência dele, que é a maior arma dele. Sim. E aí ele desmonta o Remy com isso. Ele vai usar muito isso. Vai ser algo recorrente na vida dele como um todo. Sim. Nos momentos de mais aperto, o Wolf se salva por... Mas é legal ele demonstrando isso numa situação ali que só com o coração de pedra que ele faz pra ele conseguir. Porque ele fica nervoso no começo, né? Sim, ele tá super nervoso. Ele perde um pouco as estribeiras, assim, e aí depois ele fala, não, vamos, calma. Respira e vamos lá. Com classe. Vamos com classe. Bem, entre então a janta e ele chegar lá pra falar com os professores, ele primeiro é chamado por um menino que foi chamar ele a pedido de um cara chamado Jameson. O Kvof vai, então, encontra esse tal de Jameson, que é o cara que vai levar ele até o lugar onde os professores ficam, que é no Cavos, né? Que é um prédio que a gente já comentou em outro episódio aqui. O Jameson é um personagem que aparece super pouco, né? Sim. Eu nem lembrava dele, na real. Eu também não, até agora. Ele é uma espécie de zelador da universidade. Dizem ali que ele ele cuida e administra tudo que não seja responsabilidade dos mestres. Então, ele provavelmente é o cara que tem que cuidar de refeitório, limpeza, de coordenar essas coisas, né? Sim. A parte administrativa mesmo ali da coisa. Então, o Jameson leva ele até a sala dos professores, onde eles estão lá sentados, e aí o Kvof entende porque no chifre, que é o nome desse capítulo, né? Porque o formato da mesa fazia o formato de um chifre. Sim. E aí estão todos os professores lá. E aqui tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que o Arthur Herman, o reitor, ele fala... Ele tem meu nome, inclusive. Isso que eu estranhei. Eu tava lendo aqui, no roteiro você fala o Arthur Dias, eu falei, mas ele vai dizer? Qual dos Arthurs a gente tá comentando? Pois é, da próxima vez eu boto o Herman, então. É porque o Arthur queria mostrar que ele tem o mesmo nome, entendeu? Só... Mas enfim, o Herman, então, no final, quando ele chama todos os professores, ele começa falando todos os 8, e daí ele dá risque isso, todos os 9 mestres se encontram presentes. Eu queria saber por que isso tá aqui, qual mestre ele esqueceu. Eu tenho 3 hipóteses aqui, mas a primeira delas é que ele esqueceu de contar ele mesmo, né, que faz sentido, tipo, ele olha pros 8 colegas. Faz sentido. A segunda delas é que ele esqueceu de contar o Remy, porque ele começa dizendo que
o Remy chamou, e daí ele começa a listar os outros. E a terceira é que ele tenha esquecido do Eloding. Eu pensei no Eloding. Que como ele é um cara meio estranho, eu acho que é possível que ele não vá, né? Eu acho que eles mesmos são meio... deixam de lado, sabe? Uhum. Eu imagino assim, deve ser aquela panelinha assim que fala, ele não é muito como a gente, sabe? Então, eu li dessa forma, pelo menos, que é o Eloding, ele é meio o professor estranho, que os outros não se dão e eles acham que só aquela patotinha ali que funciona, sabe? Que presta. Creio que não seja eles, porque imagino que isso seja uma formalidade constante, que eles sempre façam. Como tem alguém escrevendo, então acho que ele não tem esquecido. Pois é. Faz mais sentido ter sido alguém que surpreendeu, que não tá na rotina ele listar, né? Sim. Porque o Eloding, ele não deve ir pra essas coisas assim. Eu não imagino, sabe? Pra qualquer coisinha que tenha na universidade, ele vai? Ele não vai, sabe? Mas eu acho o que faz a gente se perguntar por que ele foi. Porque eu acho que ele já tá de olho. Desde da admissão do Kvoss, ele já ficou atento ao menino, sabe? Ele demonstrou um interesse no Kvoss. Sim. Fica mais dramático, né? Exato. Agora, só uma coisa em relação ao que a Julia falou ali, de que os outros professores talvez desconsiderem ele. Eu acho que, em parte, isso deve acontecer até pela própria postura do Eloding, que é de ser o cara que não se importa muito, né, com protocolo e tal. Exato. Ele mesmo não se importa tanto. E já é da soltar um spoiler aqui. Não, eu vou dar um spoiler muito minúsculo, não é o mesmo que tu ia dar, eu suponho, que eu acho que eu sei pra onde tu ia. Mas no segundo livro, tem uma hora que o Elk Sadal fala alguma coisa sobre o Eloding, tipo, quando sabe sobre o passado deles, tipo, sei lá, considerando ele alguma coisa, sabe? Considerando o que o Patrick Rothfuss disse sobre ele numa das últimas falas dele, talvez. Vocês viram? Não vi, não. Eu me lembro da ocasião, só tô tentando me lembrar o conteúdo. Eu nem sei se é um spoiler, mas acho melhor deixar pros negócios de spoiler. Vamos deixar pros spoilers, melhor. Ok, segue. Onde é que a gente tá? A gente tava falando dos 9, né? 8, 9. Tá, isso. Logo depois, o Herman fala quais são as acusações contra o Kvoth, né? E são duas. A primeira delas é por maleficência, né? Que é justamente fazer simpatia que pode causar danos. Sim. Simpatia com intenção de machucar alguém. A grande questão aqui é que no livro em inglês eles usam maleficence, e quando eu fui olhar na tradução, essa palavra não foi traduzida como termo. Eles usam algum correlato, assim. Mas eu acho que depois ela aparece nos livros em português, né? Sabe que eu não sei? Creio que sim. Provavelmente. Eu me lembro muito dela. De qualquer maneira, essa é a primeira. E qual é a segunda? A violação das normas. Que aí eles decidem a chicotada dele. E ele, sobre violação das normas, eles é de 4 a 15 chicotadas e expulsão. Isso aí. Pois é, né? Que normas. Acho que no geral, assim, você fez alguma bosta e você já é expulso. Ou leva de 4 a 15 chicotadas. Pode ser. Depende de quão grande foi a sua primeira merda. Mas tem expulsão. Então quer dizer que a expulsão é algo obrigatório ou que eles votam? Eles votam. Eu acho que é votado. Eles votam. Não, a pena, ela é sempre relativa, né? Os mestres aqui dão o veredito. Os mestres que sempre decidem. Eu tô procurando se tem alguma menção mais explícita do que é aquela violação das normas. Né? Eu tô tentando achar aqui também, mas não... Estamos todos. Mas acho que não. Bem, de qualquer maneira, então, eles... O Herman, inclusive, fala que o grande problema do que o Kvoth fez, né, da maleficência, nem sei se eu tô falando a palavra certa porque ela é grande, é que por muito tempo, alguns séculos atrás, os arcanistas eram queimados e perseguidos, né, pelo medo que as pessoas tinham do que eles podiam fazer com os poderes que eles tinham. Então a universidade não quer dar margem para que as pessoas voltem a perseguir eles, né? Por isso essa lei é bastante estrita. E isso me lembra daquele diálogo que o Abenfi teve com o pai do Kvoth, lá no que tá no nosso episódio 6 aqui. É que a gente teve uma discussão também sobre as bruxas, né? Isso. Foi nesse episódio? Foi episódio 5 isso. A gente falou das caças bruxas, né, e tudo, trazendo pro nosso mundo, né? Exatamente. Então, se vocês não lembram muito bem, mas querem lembrar dessa relação, tá lá no nosso episódio 5, e acho que no episódio 3 também tem um pouquinho disso. Mas eu não escutaria pela qualidade. É verdade. Aí foi melhorando um pouquinho, né? Ai, gente, o que importa é que melhorou. Exatamente. Claro. E justamente sobre essas punições que o Herman coloca no Kvoth, né? Eu acho que uma coisa que chama a atenção do leitor que vive no nosso mundo contemporâneo e tal, é a violência dessas punições, né? Sim. Porque, nossa, chicotear aluno de 15 anos. Chama atenção. Você vê que isso é um negócio que já vem trazido, assim, de... Que é um negócio, tipo, beleza, a nossa era, fora do livro a gente vê um negócio muito pesado. Na época dele, a gente é visto como
como um pouco pesado, mas é uma tradição tão grande que só ficou. É aceitável. É aceitável, todo mundo aceita. Mas se a gente pensar, por exemplo, na palmatória, não tem muito tempo. Tu ia falar, É. a violência não é tão distante assim da gente. Exato, meu tio, por exemplo, é canhoto. Eu ia falar exatamente disso, eu ia trazer a bandeira identitária aqui. Que antigamente, né, não deixavam de jeito nenhum. Sim. Então, eu tive um aluno, ele tinha seus 70 anos, quase, e ele não tinha 4 dedos da mão direita, ele só tinha o dedão da mão direita. E aí, a professora obrigou ele a escrever com a mão direita, porque ele tinha o dedão, sabe? Então, assim, ele era destro por obrigação, porque a mão esquerda dele tinha os 5 dedos, né? E ele faz tudo com a mão esquerda, mas ele escreve com a mão direita segurando pelo dedão, assim, por mentalidade da época. Claro que a gente melhorou muito, mas os lugares ainda não oferecem cadeira pra canhoto em quantidade adequada, né? Então... Na verdade, nem é tão distante, assim. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ganhava, tipo, garfo, colher, faca, tudo torto, assim, pelo lado, que você só conseguia usar com a mão direita. Vocês dois são canhotos? Eu sou. Ô, louco! Achei um companheiro. Olha só, estamos metade aqui, então. Pois é, né? Um ambiente que tem 50% canhotos, olha aí. Vocês sabiam que é muito mais provável que um canhoto dê like sem querer no Facebook? Sério? Em coisas que ele não queria dar like? Por conta que ele dá scroll com o dedão e o posicionamento do like tá do lado dele. Exatamente. Olha só. Vocês não pensam como é difícil a nossa vida. Bom, o Kvolf não é canhoto, mas mesmo assim ele vai ser chicoteado, né? Que horror. Eu só tentei fazer uma ligação de volta, ela saiu muito pior do que eu. Eu achei muito bom, velho. Demorou a Hayashi, achei que vai... Não, foi péssimo. Vamos lá. E uma coisa, dentro das acusações que os mestres fazem pra ele, tem uma coisa que eu achei curiosa, que quando o Kvolf tá se defendendo, ele diz que ele não sabe por que o negócio funcionou tão bem, né? Que era pra ter tido só 10% na ligação e tal. E não é só, tipo, ele inventando, porque ele não teria como inventar isso na frente de um cara como o Elk Sadal, por exemplo, ou o Kilvin, Sim. que até é quem atenta pra isso, né? É o Kilvin que fala, tipo, olha só como é que isso aconteceu, e o Kvolf não sabe. Não faz sentido. E os mestres não sabem, então, o que aconteceu, sabe? Pra mim é o M mentindo, sabe? É. Pra mim é isso. É só... Talvez ele possa estar usando algum artifício, assim, de argumentação, tipo, olha, eu nem sei como é que funcionou, e como é que vocês estão me acusando e tal. Pois é. Mas a questão é, não adianta o Kvolf mentir sobre isso. Sendo que tem mestres, todos os mestres estão na frente dele, né? Não, Eu acho que, na verdade, os mestres perceberam e falaram assim, cara, é verdade, não faz o menor sentido isso. Eu acho que sim. E aí eles começam a julgar o M mesmo, tipo, cara, pera lá. Foi pra mostrar o quanto ele tava exagerando, né? Exagerando. Isso, tá. Eu tinha ficado confuso, mas tem razão, isso aí. Agora, logo depois de todas essas argumentações, eles mudam a acusação do Kvolf, né, que antes era de usar a simpatia intencionalmente pra causar malefícios, né? E agora eles mudam pra uma pena mais branda, que tem a ver com ter usado sem medir as consequências, né? Sim. Então, como se fosse não intencional. Até porque ele prova que ele teve autorização do Remy, ele prova que exatamente essa incoerência na história que o Remy tava contando e tal. Então, acaba que ele consegue descer bastante a pena dele. Ele até fala que com cera e um fio de cabelo, nada, né? Mas se ele usasse sangue e barro, talvez ele machucasse ele. Fiquei curioso sobre o porquê do barro, que semelhança a mais tem com a carne. Eu acho que isso daí puxa um pouco do nosso conceito bíblico, né? Eu pensei em religião, total. Talvez tenha alguma coisa assim. Será que Telo fez os do barro também? Tararã. Bem possível, pelas tantas sátiras que ele faz. É uma possibilidade bem válida mesmo. Mas segue aí. Bom, e daí os professores vão votar pra essas novas punições. Né? E aí o que a gente tem nessa primeira rodada aqui, que é pra votar se ele vai ser punido, são 5 votos contra 4. Né? Quem vota por inocentar ele é o Kilvin, o Elk Sadal, o Herma, e quem é o outro? É o Arlo, né? Que ele propõe a retirada das queixas. E a favor, por eliminação, votam o Remy, obviamente. Obviamente. O Brandur, obviamente, também. Porque os dois estão sempre É patotinha. juntinhos. É patotinha. O Lauren, que claramente é uma pessoa que não muda de opinião sobre regras. O Mandrag e, surpreendentemente, o Elodin. Que ele fica puto, né? A questão é a gente entender um pouco por que, né, que o Elodin pode ter votado
pra ele levar as chicotadas. Porque ele é um cara meio estranho, talvez ele tenha feito isso só pra se divertir, talvez ele tenha feito isso pra deixar o Kvof furioso. Alfinetado, né? Ou talvez pra deixar ele mais cauteloso, né? Do tipo, não sai fazendo tudo que tu quer aqui. Uhum. Mas essa ideia do furioso pode ser também, sabe? E talvez não confie também em todo mundo, não sei. Sei lá. Ou só loucura, né? O Elodin é estranho, talvez tenha sido só pra se divertir. Só pra zoar da cara do do aluninho. E logo depois o Kvof tem a coragem de dizer, bom, já que eu consegui fazer esse negócio muito incrível com simpatia, eu acho que eu demonstrei que eu sei simpatia, portanto eu posso ser membro do Arcanum, né? Portanto eu posso me tornar um Relar, que é... Relar é quem... eu não me lembro a tradução. Mas enfim, é o segundo estágio, entre Elir e Elfin, né? E aí tem basicamente os mesmos votos, a diferença é que o Elodin vota a favor. E quando o Herma vai ler o resultado, ele diz 5,5 a favor da admissão de Kvof. Isso é estranho. Como assim 5,5? Por isso que eu acho que essa ideia do Elodin lá em cima... talvez tipo, ele ocupa o cargo dele pelo que ele sabe, não pela formação dele como arcano. Ou até mesmo por conta do, digamos assim, porte dele. Acho que sim, acho tipo, pela origem dele e tal. Tá, mas a questão é, quem é que votou meio? Não, eu acho que ele considerou meio, não alguém votou meio. Tá. É como meio, assim, tipo, ele é... Eu não diria que foi um voto fechado. Tá, entendi. Eu acho que eles consideram o Elodin meio café com leite, sabe? É quase isso. A gente vai deixar você brincar, mas... a gente deixa, mas você não é tão forte assim, sabe? Ele certamente leva um Elodin no parque aquático pra ele ficar brincando lá, depois dormir rápido. Ele é aquele irmão, sabe? Coloca a boinha no braço assim, tá ligado? Ele é o irmão pentelho que a mãe fala pra ir com seus amiguinhos, sabe? Você tem que levar ele junto, né? Tá, ok, eu vou aceitar essa explicação porque ela parece mais lógica, né? coerente. E aí, logo no finalzinho disso, o Herma fala, tipo, que Telo nos proteja, as crianças e aos tolos, uma coisa assim, né? Uma coisa que eu achei curiosa nisso é ele tá evocando Telo aqui. Porque a gente não... Normalmente, Temerant é bem laico até, exceto algumas instituições, né? Sim. Mas, tipo, a gente não vê uma junção muito forte das instituições em geral com a igreja. E menos ainda isso faria sentido acontecer na universidade dentro dos moldes dela. Sim. Claro que a gente sabe que na Idade Média real, a universidade estava muito ligada a instituições religiosas, mas aqui... Totalmente ligada até, né? Acho que ele pode ter usado só como uma expressão mesmo, tipo, que todo mundo fala. Pode ser. E deve ser da criação também, né? Bem, tá. Então é isso nesse pedaço aqui. Aí logo depois disso, o Kvof tá saindo e o Simon dá um susto nele. Quer dizer, ele não dá um susto intencionalmente, ele chega devagarinho. E o Kvof leva um susto justamente porque ele tá muito traumatizado com todo o tempo que ele passou em Tarbin, onde ele tinha que estar sempre atento, né? E o Simon leva um susto também, né? Pela reação do Kvof. Sim, porque ele não esperava, né? É um susto do susto que gera um susto atrás de um susto. Exatamente. E daí o Kvof, então, ele vai se mudar dos aposentos dele, né, onde ele tinha um aposento de Elir, pra um aposento de Relar, agora que ele é do Arcano. E ele percebe uma diferença muito grande entre como ele foi recebido pouco tempo antes, que foi a passagem que o Eric lê lá no início, né? Que é o pessoal aplaudindo ele pelo que ele fez com o Remy e tal, e ainda ter saído razoavelmente impune, né? Sim. Aceitavelmente. Ele conseguiu diminuir bastante o que era esperado que acontecesse. Sim. Com certeza. Então ele tava sendo ovacionado pelo pessoal que entrou há pouco tempo junto com ele. E aí quando ele chega no Arcanum, ele diz que todo mundo olha meio torto pra ele, e ele atribui isso ao fato de que as pessoas que se esforçaram muito pra chegar naquele nível não gostaram dele fazendo isso em 3 dias. Tipo assim, né? Ele usou cheat, não é possível. Ainda mais ele sendo mais novo. Porque é uma coisa que... É inveja, né, gente? É aquele negócio do... claro. Pô, tô aqui há anos tentando e um pivete desse vem e consegue. Rouba tudo aquilo que eu trabalhei tanto pra conseguir. Isso é inveja. Claro que ia rolar alguma inimizade aí com... Tem uma coisa que me chamou a atenção, que ele diz lá no finalzinho do capítulo, quando ele vai escolher o quarto, que apenas 3/4 dos beliches estavam ocupados. Escolhi um no canto dos fundos, longe dos outros. Claro que isso pode ser uma reação imediata ao fato de os outros membros do Arcanum estarem meio que rejeitando ele, mas eu penso muito que isso tem a ver com Tarbin, né? Com os traumas, né? Com ele ter se acostumado a dormir sozinho, a ter um cantinho dele. Sim. Vocês têm mais alguma coisa sobre o capítulo 40? Acho que não. Não, acho que não. Próximo, então, acho que é menorzinho ainda, né? Que a gente vai falar.
Bem, esse capítulo, então, ele tem duas cenas, basicamente. A primeira delas é o Kvolf conversando com o William antes dele ir levar as chicotadas. E a segunda é, de fato, o momento da punição, né? Sim. Durante essa conversa que o Kvolf tem com o William, que ele até diz que, tipo, o William tá lá se esforçando pra ficar com ele, pra fazer companhia no momento que ele tá nervoso. Nesse ato aí, né? Que acho que é a pior parte, a ansiedade crescente. Esperar, né? O Kvolf até fala sobre... Ele pede pro William mostrar pra ele onde é que fica a iátrica, né? Que é a enfermaria. Casualmente, assim, né? Me fala aí pra onde que eu tenho que ir depois. Né? Ele fala isso super calmo por fora, né? O William até fica meio... O que tá rolando? Tipo, como é que tu tá tão calmo assim? Mas daí o William acaba explicando pra ele como é que funciona a iátrica, que é de responsabilidade do mestre Ariel. Ele diz que não é cobrado pelo tratamento antes. Então, tipo, tu chega lá, tu vai ser atendido, tu paga depois. E se tu não puder pagar, tu trabalha pra poder pagar. Trabalha lá na iátrica pra poder recompensar eles pelo teu tratamento. Que eles não recusam ninguém. Aquela coisa que a gente fala, né? Ah, depois você lava os pratos. São pratos de sangue aqui agora. É mais chato que lavar prato. Com certeza. Tem uma hora que o William tá falando pra ele, exatamente tentando explicar isso de compensar, e aí ele fica meio confuso tentando traduzir o que ele tá pensando em Ciaro pro idioma comum, e a palavra que ele tá procurando é balança. Eu achei isso interessante porque o Kvolf até sugere que a palavra que ele quisesse fosse ajustar, mas o William diz, não, é balança. Porque o Ciaro sempre é marcado por ser uma cultura muito monetária, né? Os ceáldicos, né? Por ser marcado por serem mercadores e tal. E daí aqui também a palavra específica que o William tá procurando é praticamente uma metáfora, né? Que é balança. Aí eles começam a discutir um pouco sobre linguagem. Malditos burgueses. O William pergunta sobre a expressão a estrada para Tinui, né? A gente já falou sobre Tinui aqui. Já. Talvez no primeiro episódio olhando o mapa, mas acho que não. Eu acho que a gente já discutiu essa expressão lá no episódio 2, que é quando o Divan, alguém pergunta pra ele como é que tá a estrada para Tinui. É isso, que é só no mapa, na verdade, é a grande estrada de pedra e a cidade livre de Tinui. Isso. Que normalmente as pessoas associam com Tinusa, que é uma das cidades lá do conto do Lanry. Né? Então se perguntam se essa não teria sido a cidade que sobreviveu e tal. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que a estrada para Tinui, The Road to Tinui, é o nome de um podcast também sobre a Crônica do Matador do Rei em inglês. Eu nunca ouvi eles, mas quando eu fui dar uma olhada pra montar esse roteiro aqui, eu achei de cara eles. Né? Que legal. Tem mais procurar depois. Pra gente dar uma ouvida, ver se eles estão falando as mesmas coisas que a gente. Às vezes tem umas teorias lá também, legais. Pois é. Em algum momento também o William menciona pro Kvolf o marionetista. E o Kvolf fica tipo, quem é o marionetista? E o William desvia, uma hora... Um dia você vai conhecer. Muito pequeno spoiler, mas um dia ele vai e a gente vai deixar pra falar sobre ele daqui a muito tempo. E aí lá no finalzinho também dessa cena o Kvolf fala sobre como o William tinha se demonstrado um amigo valoroso, né? E é curioso isso, porque, sei lá, eles se conhecem há 2-3 dias. Sim. Né? E ele já é uma pessoa gentil. Assim como sim, né? E é engraçado até porque pro Kvolf, que a gente mostra que o Will, ele tem essa facilidade muito grande. Tipo, você te conheceu há 3 dias. Cara, tu é meu brother, tu é amigão. E o Kvolf, ele passou tanto tempo tendo que, digamos assim, pensar por ele. Se desvencilhar. Se proteger, tudo, que ele, pra dar essa confiança, é muito mais difícil. Tanto que o Kvolf, frequentemente, ele vai esconder coisas momentos que ele poderia contar com os amigos que ele prefere não. Ele prefere não falar. Isso. Aí só quando dá a merda mesmo que... Upsi! Que é um pouquinho o que ele faz aqui já, né? Quando ele pede pro William comprar Nauruta. Isso. Nauruta. Isso. Ele pede pro William comprar pra ele, mas ele não diz o motivo, né? Bem, logo depois disso, o William tem aula, então ele vai pra aula dele. E eu adorei a responsabilidade dele. Tipo, um monte de gente com certeza matou a aula pra ele assistir. Com certeza. Isso é aquela fofoca da escola, sabe? Todo mundo quer ver. Então... E o Kvolf até disse que 2 professores cancelaram a aula, né? Porque eles sabiam, assim, eu acho que os professores falam, eu sei que muita gente vai matar a aula, né? Vamos cancelar logo. É tipo universidade quando entra em greve. Algumas universidades quando entram em greve. Que, tipo assim, os alunos entraram em greve. Aí o professor fala assim, não, mas eu vou continuar dando aula. Você que se vire. Aí tem outros que falam assim, não vai aparecer um puto nessa aula. Só vaza, galera. Só some daqui. Sim, Bom, uma coisa que acontece,
vocês falaram de que, tipo, os professores não... por uma espécie de consciência, né? Mas, na verdade, um dos professores que certamente cancelou a sua aula foi o Remy, que ele tá lá. Sim, ele quer ver. E eu não acho que foi por consciência. Não, com certeza não. Eu queria ver a vingança, entendeu? Esse daí queria ver o oco. Exatamente. Aí fica complicado, né? Total. Bom, chama atenção o fato de que o Wolf tá bastante determinado, né, quando ele vai. Ele diz que não quer... O orgulho dele, né? Ele não quer... É o orgulho, é o nariz em pé ali. Ele fala, tá bom, vamos enfrentar isso aí e é isso, entendeu? Cabeça erguida. Ele não queria parecer desesperado e tal. Não queria demonstrar fraqueza. Tem uma coisa que é muito frequente no Kvolf, e tem tudo a ver com demonstrar fraqueza, que ele quer sempre se sentir no controle da situação e às vezes no controle dele mesmo. Sim. Que tem muito a ver com ele se recusar a ser amarrado nesse momento. Isso também tem muito daquele porte dele de ator, né? Que ele quer dar o show dele também. Aliás, o Kvoss, tanto nesse quanto no passado, ele foi ator, né? No passado também com os professores, eu acho que a gente não chegou a comentar assim, mas ele atuou ali o tempo todo. Sim. Sabe? Os gestos que ele fazia com a mão, as coisinhas que ele olhava, assim, ele tava atuando, né? E aí também, tipo, ele dobrou a camisa, sabe? Tipo, ele tirou pra mostrar, olha, tá tudo bem, eu não tenho medo. Vou aceitar tranquilo, né? Uma coisa que ele fala ali ele fala meio num tom de matter of fact, assim, bem seco, né? Tipo, eu não vou estragar uma camisa perfeitamente boa. Eu acho que tem duas camadas pra essa fala dele aqui. A primeira é, de fato, isso que a Julia falou, dele tá atuando e dele tá querendo mostrar que ele tá tudo sob controle. A segunda é que ele com certeza não quer estragar uma camisa. Exatamente. Porque é uma das únicas que ele tem. Ele tem acho que duas, né? Ele tem duas, Ele usou isso pra poder defender, justificar. Sim. Exatamente. Bom, aqui a gente entende pra que ele pediu a Naruto lá pro Willan, né? Que ele é chicoteado e ele não sangra. E ele sai como se nada tivesse acontecido. No sangue não faz mais nada também, né? Que vira um zumbi. Suave. Não, mas ele claramente tá... ele tá todo amortecido, né? Anestesiado. Anestesiado, essa palavra, obrigado. Amortecido. Eu pensei no travesseiro nas costas dele. Eu imaginei ele andando sem mexer, assim. Eu claramente não tô muito bem com as palavras dele. Bom, de qualquer maneira, esse incidente no qual o Kvolf é chicoteado e não sangra é o que vai fazer ele ser conhecido como o Sem Sangue. Exato. E aqui eu queria retomar uma coisa que a gente falou lá nos primeiros episódios, que era um pouco essa dualidade que aparece frequentemente nos livros entre a história e a verdade, e uma verdade bem menos glamurosa. Né? Assim como o Kvolf tem um momento lá que ele fala que ele descobriu que o Draco não era exatamente um dragão como se esperava, assim como ele não era exatamente tudo aquilo que se esperava dele. Né? Isso foi uma coisa que a gente pontuou, não tá explícito assim no livro. Sim. Mas esse é um desses casos, né? A gente tem acesso lá no início a uma série de títulos e a gente vê que a maneira que o Kvolf conseguiu esses títulos é muito mais pela inteligência dele do que por alguma propriedade sobrenatural. Sim. Né? Muito mais ele fazendo, como a Julia disse, uma atuação. É a parte artística dele. E ele decide escrever muita história justamente para quebrar essas lendas, né? Esse folclore que fizeram em cima dele. Então, eu acho que foi um dos motivos ele decidir, não, vamos sentar aí. Vai. É como se a imagem que as pessoas ficam dele é como se ele estivesse no palco. E o que ele faz pra chegar até lá é os bastidores. Exato. Sim. E aqui a gente tá tendo acesso justamente a essa visão de bastidor. Uma das premissas do livro, um dos temas centrais do livro, eu diria. Exato. Nossa, foi legal isso aí que você falou. Eu nunca tinha pensado por esse modo. Nunca tinha pensado por esse lado, mas é exatamente isso. E talvez por isso seja tão importante tematicamente o Kvolf ser um ator, né? Com certeza. É pra dar o tema, né? Que aí ele fica repetindo essa mensagem até se entender que, na verdade, a mensagem é sobre a vida dele. Bueno, mais alguma coisa sobre esse capítulo? Creio que não. Não, acho que não também. Ele é bem tranquilinho, né? Então tá, gente. Bom, a Rayane não tá aqui pra ela recitar as maneiras de se comunicar com a gente, mas se vocês quiserem, então, falar com, sei lá, trazer elogios, críticas, se vocês estão gostando, não estão gostando, a gente ouve tudo que vocês falam, a gente segue algumas coisas e outras não. E outras a gente quer seguir e não consegue. Não, a gente sempre debate, né? A gente sempre tá trocando ideia, assim, a gente vê os comentários de vocês no Facebook, A gente tenta. principalmente pelo Facebook, né? Que é onde a gente mais recebe, né? Sim. Exato. E aí a gente traz pro grupo, né? A gente conversa e vê o que dá, o que não dá pra fazer, né? E tem algumas também que, tipo assim, a gente não fez, não é porque a gente não quis, é porque a gente tá com Um processo. algum empecilho, tipo, alguma coisa que tá impedindo a gente de fazer aquilo. Por exemplo, tem muitas plataformas aí que a gente ainda não conseguiu colocar o podcast por esse motivo, por eles, não... A Apple é chatíssima. Exato. É por causa dele, gente, não é por causa da gente não, tá? Estamos tentando. De qualquer maneira, se vocês quiserem falar conosco, vocês podem ir lá na nossa página no Facebook, que é Os Quatro Cantos, escrito assim, separadinho, bonitinho mesmo.
também. Vocês podem nos encontrar no Twitter. @os 4 cantos e o 4 é numeral. Isso mesmo. Se vocês quiserem saber o e-mail, vocês escutem outro episódio aí que a Rayane sempre fala. É podcast os 4 cantos, @gmail.com. O Eric está bem preparado. O Eric está bem preparado. Instagram e YouTube, Eric. No Instagram é podcast os 4 cantos, com 4 numeral também. E YouTube é os 4 cantos. Normal também, escrito por extenso, né? Aquele que não tem YouTube na minha cola. Bem, o YouTube é onde a gente também posta os nossos episódios com a arte, né? O processo de criação da arte que o Eric e a Julia fazem. A gente tá alguns episódios atrasadinhos lá no YouTube. Mas é culpa minha. Mas em breve vai estar tudo certinho. Sim. Então a gente volta em breve com o nosso 16º episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 42 e 43 do Nome do Vento. Até mais! Tchau, tchau! Falou! Tchau, tchau, gente!